Por que estás desguarnecido e o seu muro em ruínas? No contexto da lição 6, o muro fala de limites, segurança, aquilo que protege um fundamento, a fortaleza, a casa, o edifício. Em nome do Senhor Jesus, reconstrua o seu muro, o muro da salvação. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação em tempos de crise? Assista comigo até o final desta videoaula, a lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática, dinâmica e objetiva em 10 minutos. Estamos com essa temática especial do terceiro trimestre de 2020, com os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Comentarista pastor Eurico Bergsten. E estamos na lição 6 de 9 de agosto de 2020. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo nos diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e a tuas portas louvor. Isaías 60 e verso 18. E a verdade a ser colocada em prática nos diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Neemias 1, versos 1 ao 4, 2, 2 e 9, que diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Versículo 2: e veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele com alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: veja o relatório de Hanani. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ouvindo eu estas palavras, o relatório de Hanani, assustei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus de Israel. Estamos diante de uma lição onde nos fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. E Neemias foi escolhido pelo Senhor como um líder para esta grandiosa obra. E veremos que Deus respondeu às orações de Neemias e providenciou toda a ida, deslocamento, suprimento de Neemias a Jerusalém, bem como subsídios para alavancar aquela obra. Neemias iniciou a construção dos muros e o levantamento, o início da obra. E nós sabemos que qualquer início de obra atrai atenção e ali também provocou grande oposição, mas não teve como impedir a obra de Deus. Ali teve uma inauguração solene dos muros e foi coisa linda aquela festa. E por fim vamos tirar um aprendizado que os ensinos desta construção nos traz para a nossa vida em nossos dias. No entanto, a obra não era do homem, a obra era de Deus, o qual, como dono da obra, quando Deus é dono da obra, ele providencia tudo o necessário
para realizar a sua obra. Desde a autorização do rei para o envio de Neemias até recursos, legalidades e suprimentos para custear esta obra, esta construção. Primeiro tópico, Deus responde às orações de Neemias. Após Neemias receber os emissários, Hanani, entre outros, e ouviu aquele relatório das ruínas, a porta, a cidade, como estavam os muros, e seus familiares e irmãos, Neemias sentiu, ele chorou, ele sentiu empatia, ele colocou no lugar do outro e sofreu com isso. Mas ele foi buscar ao Senhor. Ele orou, jejuou ao Senhor, angustiado. Ele jejuma e ora, e Deus responde à oração. Frente à demanda do seu projeto, curve diante do Senhor. Sinta a dor de quem precisa ser restaurado, ser levantado, ser reconstruído por uma palavra, por uma orientação do Espírito Santo. E Neemias, como copeiro diante do rei, certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste, coisa que não era lhe permitido fazer. E interrogado acerca do motivo da sua tristeza, ele revela ao rei toda a situação. E o rei disse, pede o que queres. Neemias 2:4. Ele disse, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Neemias 2:5. E vimos aqui que o trabalhar de Deus, Deus despertou o rei para o pedido de Neemias. E Neemias recebeu a legalidade, a carta dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que fosse necessário para a construção qualquer subsídio que precisasse ali, Neemias teria a liberação. Tudo isso segundo a boa mão de Deus sobre a vida de Neemias. Deus está contigo nesse recomeço, nessa retomada da sua construção. Deus não é Deus de confusão em tempo de crise. Ele levanta alguém, ele move reino, tronos, estrutura e usa alguém influente para se condoer com a sua dor e restaurar o seu fundamento, a sua casa, a sua família para uma fortaleza segura, abundante nesse muro da salvação. Tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Neemias 2, 7-11. E assim que ele chega de forma discreta, silenciosa, Neemias faz um levantamento dos muros. Ele percorre à noite, levanta dados, sem dizer nada a ninguém. Uma estratégia de quem quer vencer, uma estratégia de quem tem táticas divinas e espirituais para iniciar uma obra. Após recolher todos os dados, Neemias declara a sua intenção e começa a fazer recrutamentos e orientações dessa mão de obra para uma desenvoltura sadia, equilibrada, com foco e objetivo naquela reconstrução dos muros de Jerusalém. No tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros de uma forma programada, articulada, com um gerenciamento estratégico, com recrutamento de mão de obra peculiar, qualificada para cada ponto da obra. Neemias dividiu as tarefas da construção. Neemias separa um grupo que seria encarregado de construir o muro ao longo de toda a sua extensão. Neemias levanta um outro grupo encarregado de levar os entulhos, trazer material, e assim a obra foi organizada, a obra foi dividida, a obra foi planejada e o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia!
E no tópico 4, mesmo com esse envolvimento do povo, com o coração inclinado para trabalhar e com essa gestão abençoadora de um gerenciamento estratégico, efetivo, cada um na sua função, rendendo e colaborando com os demais em seus grupos, foi também iniciada uma grande oposição por Sanbalate e Tobias, que indignaram grandemente e usaram de várias estratégias para parar aquela obra. Situação que veremos na lição 8 e também na lição 9, mas não teve como parar, pois o Senhor, a mão do Senhor estava sobre aquela obra. E Neemias disse: eu não posso descer, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. E para a glória de Deus, o muro foi reconstruído em 52 dias, número 6 e 15. Esta vitória teve uma grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer: o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6 e o verso 16. Após a conclusão, houve um ato solene de dedicação, incluiu 2 procissões ao longo dos muros. Veja bem, imagine você, eles cercaram os muros, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor, e parou em frente à casa de Deus, onde houve sacrifício. Neemias 12, 30, 38 e 40, ou seja, houve sacrifício, gratidão, reconhecimento que o Senhor os ajudou e os fez superar todas as adversidades e oposição daquela obra. Concluindo com o tópico 4, os muros trazem um ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Os teus muros chamará a salvação e a tua porta louvor. Isaías 60 e 18, o nosso texto áureo. Isso quer dizer que o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. E aplicando esse contexto como o muro espiritual, referindo a nossa segurança no fundamento em Cristo, a segurança da nossa casa, família, casamento, ministério, temos que ter esse muro da salvação, que jamais esse muro venha cair, entrar em ruínas espiritual, para que jamais sejamos atacados pelo inimigo. E como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar essa casa, esse muro, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, o fundamento, em vão vigia o sentinela. Mas que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua família, o teu ministério, os teus filhos. E que nesse tempo de crise nós investimos no muro da salvação, no muro da oração, para que jamais venhamos a ser atingidos e que o nosso fundamento seja firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Só assim nós escaparemos por esta tão grande salvação. E muito obrigado pela sua atenção até o final desta videoaula. Se você gostou do EBD 10, deixe o seu like, ative o sino, deixe o seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que esse vídeo ganhe relevância nas redes sociais e nos ajude a continuar com esse projeto para a glória de Deus. O meu muito obrigado e até o próximo EBD 10 para a glória de Deus. Deus os abençoe.